Eu não gosto de ser injusto e querer individualizar a culpa de uma eliminação em um jogador só, mas quando o Biel pegou a bola e foi pra marca do pênalti, claramente já não tinha clima mais pra aquela cobrança. Um jogador que não perdeu uma, mas as duas bolas do jogo não podia ser o escolhido para um momento tão importante. Claro, pênalti tem o fator do imponderável, né? O Biel podia ter inclusive marcado o pênalti dele e depois o Galo ter sido eliminado de alguma outra forma. Mas obviamente, se ele perde aquela cobrança, o peso de tudo isso ia ser muito maior. E dito e feito, ele partiu pra cobrança e perdeu não o pênalti decisivo, mas uma das 3 cobranças que o Galo desperdiçou e de uma partida morna. Tem grandes momentos, excluindo as participações do Biel, o Galo perdeu o título da Sul-Americana pro Lanús. E curiosamente a gente pode usar essa mesma disputa de pênalti para contar todas, ou pelo menos várias histórias do jogo, inclusive tem algumas que possam ser até mais interessantes que a do Biel. E eu sei que você não quer ver esse vídeo. Você que clicou aqui provavelmente é atleticano e queria que a história fosse outra. Você queria que eu estivesse aqui contando como que o Sampaoli achou um espaço específico na defesa argentina e encontrou o gol do título. Mas sinto te informar que essa não é a realidade. Mas já que você clicou aqui, eu quero te convidar a embarcar nessa história comigo e a gente contar a história de cada um dos cobradores do pênalti até chegar na fatídica cobrança do Biel. Eu sei, ele não foi o último cobrador, mas até por motivos emocionais é importante a gente deixar ele pro final. Mas antes da gente chegar nessa história, eu preciso te fazer um convite. Aqui no Futebol Máximo, a gente sempre se propõe a enxergar o jogo de uma outra forma. É a forma que eu gosto de ver o futebol. E se você também é desse clube, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Mas vamos começar essa história. E aí a gente começa com uma cobrança perdida. A cobrança do que talvez seja um dos maiores ídolos da história do Atlético Mineiro. O Hulk cobrou mais uma vez e desperdiçou o pênalti. E o atleticano vai lembrar de pênaltis importantes que o Hulk teve que cobrar. Na Libertadores, por exemplo, contra o Palmeiras, com tempo de bola rolando, num jogo em São Paulo, ele cobra e perde. Contra o Fluminense, por exemplo, na Libertadores do ano passado, o Galo tendo que reverter uma diferença grande depois de ter sido derrotado no Maracanã. Ele tem um pênalti nos minutos iniciais e acaba desperdiçando também. Mas eu também não quero me apegar só nessa história da disputa de pênaltis. Eu acho que é querer resumir 120 minutos em o quê? 5, 6, 7 minutos, que é o que foi aquele momento de cobrança. O Hulk teve uma partida bastante complicada. E de novo, eu não quero individualizar culpas, mas a gente tem que falar sobre a partida individual de alguns atletas. Nesse esquema do Sampaoli, que ofensivamente o time vai se desenhar bem claramente, num 3-2-5, o Hulk é o homem central nessa linha de 5. É o jogador que vai ter um papel muito misto. Por vezes vai ter que baixar como um falso 9 para atrair o marcador, por vezes vai ter que ser um pivô para receber de costas e por vezes também vai fazer o facão para atacar as costas da defesa. E convenhamos que desses 3 papéis, talvez o Hulk tenha conseguido entregar mais ou menos o do meio. Em alguns momentos fez um bom pivô, sustentou a pressão, fisicamente é um jogador muito diferente. Mas o que a gente mais viu se repetir é que nos momentos de disputa, de duelo, em que se espera que um jogador do porte do Hulk, do nível de idolatria do Hulk e do nível de qualidade técnica do Hulk, que ele entregasse um pouco mais. Por pelo menos 3 ou 4 vezes ele entrou no duelo, venceu ou perdeu o duelo e ficou lá, caído no chão. E no momento de disputa, com o Galo tendo que correr atrás do placar, não porque estava perdendo, mas porque era o favorito nessa partida, se esperava que o Hulk talvez fosse o primeiro a puxar essa fila. Entendesse que 90 minutos numa final é um tempo muito curto. O Galo passou por isso no ano passado. E aí quando a gente soma uma atuação mediana com uma cobrança de pênalti desperdiçada, a gente começa inclusive a se questionar sobre qual que é o futuro do Hulk. Obviamente, inquestionável um jogador de altíssimo nível, mas que de forma inquestionável também tá chegando no fim da sua carreira. Será que o Hulk é esse falso 9 que se espera? Será que em algum momento ele não pode ser um jogador para entrar num segundo tempo e colocar fogo no jogo? Será que ele não pode ser um camisa 10, um ponta? Será que não existe alguma outra alternativa pro Hulk dentro do elenco? Aqui é muito difícil a gente trazer resposta depois de uma final e depois de uma perda de título, mas eu acho que traz algumas interrogações que vão ter que ser feitas e questionadas ao longo dos próximos meses. Afinal de contas, nenhuma decisão grande tem que ser tomada agora, no calor do momento, depois de uma eliminação. Eu sei, isso vale pro Hulk e vale pro Biel também, mas eu já chego lá. E aí o Galo tem uma segunda cobrança com o Scarpa, o cara que inclusive a torcida gritou o nome dele e pediu ele dentro de campo, e que provavelmente até teria sido interessante pensar no Scarpa como uma alternativa pro time titular. Vamos voltar naquela linha de 5 do Galo, e a gente vai entender que pelo lado direito, geralmente o ala direita, que foi o Rony nessa partida, é quem vai ocupar a amplitude, a beirada do campo, quem vai ser o ponta do 1 contra 1, enquanto por dentro jogava o Bernard, um meia mais criativo. Eu confesso que eu não vejo o Scarpa tanto sendo esse homem de dentro, um jogador que muitas vezes vai jogar de costas,
costas, que vai ter que girar na marcação. Eu vejo ele muito útil jogando de frente, vendo o jogo sempre de frente, às vezes até um pouco mais distante do gol, mas que tem uma potência de bola longa muito forte e também uma finalização de média distância muito boa. Não à toa ele entra em campo e consegue performar, não vou dizer que de altíssimo nível, mas que consegue entregar, inclusive entregaria uma assistência para a primeira oportunidade perdida pelo Biel. Claro, também agrega seus riscos a entrada do Scarpa, né? Logo nos minutos iniciais ele entra, baixa para jogar justamente de frente, mais próximo dos volantes e acaba perdendo aquela bola por um capricho de domínio, de condução e acaba gerando risco pro Galo. Mas convenhamos, não houve tanto risco assim para a defesa do Galo. O Everson falou isso numa entrevista. O Lanús por vários momentos teve mais posse, ocupou mais o campo de ataque, foi melhor defensivamente, perdia a bola, recuperava e continuava atacando, mas não teve nenhuma chance de perigo. E aí o atleticano que sofreu ao longo do jogo, ele obviamente sentiu que uma bola levantada ou outra na área pode ter gerado algum tipo de perigo, mas efetivamente o Everson não precisou ser acionado assim. E o Scarpa, que também já teve suas polêmicas com a torcida, foi pra cobrança e fez. E o futebol é muito ingrato, né? Talvez se o Scarpa perde essa cobrança, a história seria outra. Talvez seria o jogador que ameaçou processar o clube no meio do ano, teria as portas abertas para deixar o clube pra temporada que vem. Por isso que eu volto a dizer, nenhuma decisão deve ser tomada agora de cabeça quente. E aí a gente vai pro terceiro personagem, o Igor Gomes, que como você já sabe, converteu a cobrança dele. E o Igor Gomes pra mim é o personagem central dessa partida, é onde eu queria chegar desde o início desse vídeo. O Igor é um cara que ele chegou muito discreto do São Paulo, veio em fim de contrato e a torcida em algum momento empolgou ele com gols importantes em fases iniciais de Libertadores. Mas o Igor Gomes ele entrega coisa que outros jogadores não entregam, com uma versatilidade muito grande. E o São Paulo ele tem redescoberto ele como tem feito com vários outros jogadores. Ao meu ver, o Igor ele não é só aquele camisa 10, como ele também pode ser um camisa 10 para receber no espaço curto, para girar e encontrar um outro passe. Mas ele de volante, vendo o jogo de frente e muitas vezes de costas também tem sido importante. Teve um lance que eu vou me lembrar muito bem que ele recebe nas costas da pressão e consegue arrancar num primeiro momento, justamente por entender que não existe pressão nas costas, girar muito bem e ter o campo aberto para isso. Além disso, o Igor Gomes é o cara que de frente ele consegue entender que os espaços muitas vezes vão estar nas beiradas. Vamos voltar para aquele 3-2-5 do Sampaoli, ele tá nessa linha de 2, ele e o Alan Franco. E já que a gente vê uma linha de 5 na frente, geralmente os pontas que estão bem abertos vão pisar na linha lateral. Então quando a defesa adversária balança para um lado, provavelmente o espaço vai estar do lado oposto. O Igor Gomes nessa partida teve 5 bolas longas certas. Eu posso te dizer que pelo menos 3 ou 4 das 5 foram inversões importantes, muitas vezes para procurar o Dudu no 1 contra 1 para tentar desequilibrar contra o lateral adversário. E dentre todos os cobradores que eu vou te listar nesse vídeo, ou pelo menos entre os que acertaram a cobrança, o Igor Gomes e o Everson foram os únicos jogadores que estiveram 120 minutos em campo. E convenhamos, com um papel muito diferente, né? O Igor era o jogador que baixava para construir, pisava próximo à área para tentar concluir e nos momentos de pressão também se encaixava nos volantes do Lanús. E o Galo, curiosamente, teve um papel diferente nessa partida. No tiro de meta do Lanús, ele se propunha a pressionar alto. Não à toa, a gente via Bernard e Dudu saltando nos zagueiros, o Hulk geralmente esperando um pouco mais o volante, sem se movimentar tanto, já que não consegue agregar tanto mais nesse sentido. E o Igor Gomes e o Alan Franco por trás tendo que correr e cobrir todos os espaços. Por isso que eu valorizo tanto a partida do Igor Gomes. Não é o cara que muitas vezes vai dar um gol ou deixar uma assistência, mas é o jogador que se envolve na partida inteira e é como se o jogo inteiro passasse por ele. Como se a gente olhasse para uma teia de passes e todos os passes para chegar no último terço tivessem que passar pelo pé dele. E não ironicamente, da mesma forma que eu tenho que destacar a assistência do Bernard para a chance perdida pelo Biel, eu tenho que falar também sobre a segunda chance perdida pelo Biel, que inicia com o passe do Igor Gomes, já desgastado no fim da partida com quase 120 minutos nas costas, encontrando um passe na profundidade pro Hulk antes dele encontrar o Biel para perder essa chance. E o Igor foi lá e marcou. E aí a gente pula, pelo menos por enquanto, essa quarta cobrança do Biel. Eu quero ir um passo adiante, quero falar do Everson. O Everson é um jogador que provavelmente a gente nem se lembraria dele nesse vídeo caso o Biel tivesse convertido uma das chances. Afinal de contas, foi muito pouco ameaçado. O Lanús não acumulou nenhum gol esperado. O Biel, sozinho, quando a gente pega as duas chances e a cobrança de pênalti, acumulou 1,61 gols esperados. Só pra gente dar dimensão ao que foi essa partida. E o Everson, convenhamos que fez muito bem feito o papel dele. Defende a primeira cobrança e abre um caminho pro Galo levantar a taça. Se saiu muito bem nas outras cobranças. Incomodou e toda aquela catimba que é muito bem estudada, já que existe um estudo que fala que quanto mais tempo um cobrador leva pra fazer a cobrança, cresce a chance dele perder esse pênalti. Toda aquela reza, aquela catimba do Everson tem um bom motivo por trás. E o Acosta perde a cobrança dele, talvez influenciado por isso. E no pênalti mais importante, que poderia também decretar a eliminação, ele bate no peito e mais uma vez cobra o quinto pênalti e garante a continuidade do Galo. 2020, 2021, 22, 23, 24 e agora 25. São 6 anos de Atlético Mineiro, entregando talvez inicialmente mais jogo com os pés e hoje provavelmente um dos melhores goleiros do futebol brasileiro com as mãos, além de um excelente nível de liderança. O Everson talvez é o único jogador desse vídeo, dessa partida inteira, que sai ileso. Dentro da partida foi consistente, foi estável, nos pênaltis, convenhamos, fez muito bem feito a parte dele.
partida. Cobrou e fez. Aí vem o Alexander, que talvez a gente nem tenha muito o que comentar e eu vou tecer breves comentários. O Alexander é uma das contratações muito importantes do Galo nessa temporada, chegou na metade da temporada, mas que é um jogador para pensar para longo prazo. Um jogador que provavelmente vai ser titular nessa equipe. Vem se recuperando de uma lesão, de uma montagem de elenco, mas para 2026 tende a ser uma das principais peças. Cobrou o seu e fez. E aí a gente chega no Vitor Hugo, talvez um dos jogadores mais injustiçados nesse vídeo. Ninguém nessa partida teve mais ações defensivas do que o Vitor Hugo. Foram 22. Foram 16 cortes feitos. Para você ter noção, o segundo que mais cortou foi o goleiro do Lanús. Foram 9. O segundo do Galo que mais cortou foi o Juan. 8. Metade dos números do corte do Vitor Hugo, que foi muito importante nessas ações defensivas, com intensidade, para impedir os avanços e as transições dos argentinos. E de forma muito irônica, ele cobrou e não fez. O pênalti que decretou a eliminação estava nos pés de um dos principais jogadores da partida, que mostra como o futebol tem lá suas ironias. E aí, finalmente, a gente chega no Biel. Teve uma atuação nem um pouco irônica, talvez até provável. A torcida já pegava no pé dele ao longo desse final de temporada, mas eu quero deixar pra lá o que aconteceu antes do jogo. O Biel entrou como uma alternativa interessante, um jogador pra entregar mais agressividade, pra entregar mais facão nas costas da defesa, mais intensidade e velocidade pra puxar contra-ataques ou pra procurar um contra um. O Dudu e o Rony já não conseguiam mais entregar isso nesse jogo. E convenhamos, nesse sentido ele até conseguiu entregar mais repertório. Afinal de contas, ele estava lá, ele pisou, ele puxou a transição. E dentro da área, numa oportunidade clara. Com 11% de chance de gol, ele podia talvez até dominar, mas ele preferiu cabecear e cabeceou mal. O Tênis tinha 11% de chance de gol, depois da finalização dele caiu para 7%, ou seja, ele tirou 4% de chance daquilo ali ser gol. E a gente pode até questionar se não era para mais, mas aí ele teve uma segunda oportunidade para provar que poderia ser diferente. 71% de chance de gol. E talvez ele pudesse ter perdido tirando demais do goleiro ou com o goleiro fazendo um milagre. Mas quando a gente olha 71% de chance de ser gol, cair para 34% depois da cobrança, obviamente o jogador tem uma responsabilidade nisso. E quando carrega todo esse peso emocional por duas grandes chances perdidas, as duas grandes chances do jogo, perdidas dentro de uma prorrogação, não faria sentido o Biel cobrar esse pênalti. Talvez faria mais sentido o Júnior Alonso, o Caio Paulista, e talvez esses outros jogadores que cobrassem pudessem ter perdido também. Futebol, obviamente, não é uma matemática, não é uma ciência exata, que você faz A e o resultado com certeza é B. Mas é um jogo também de minimizar risco. E eu não sei se num jogo tão importante, com todo esse peso a favor do Galo, ou talvez jogando contra, a escolha do Biel cobrar um pênalti importante foi a ideal. E como eu comentei no começo do vídeo, a história poderia ser diferente, mas não faria sentido tudo isso. E claro, nenhuma grande decisão deve ser tomada agora, de cabeça quente. Mas se agora sim a gente olha para as outras atuações dele, antes dessa final, e o que foi feito nessa final, o Biel caminha para não ter uma contratação efetivamente feita para a temporada que vem. E eu nem acho que é um jogador de todo ruim, mas é um jogador que entrega talvez pouco repertório. Pode entregar velocidade 1 contra 1, mas não entrega finalização. Quando individualmente pode ser interessante, talvez taticamente não seja. Quando taticamente consegue entregar, talvez individualmente não é o jogador ideal para aquela circunstância. E o que se desenha pro Galo na temporada que vem talvez seja um contexto de reconstrução. Não acho que é questão de se desfazer de todo o elenco, mas entender quais peças são vitais e principalmente conseguir valorizar também os jogadores que conseguem entregar resultado em diversos contextos. E eu falo muito aqui do Igor Gomes nesse sentido. O Galo tem que olhar não só para jogadores de primeira prateleira, mas para jogadores úteis dentro de um contexto coletivo. Afinal de contas, eu sempre falo isso. O valor do coletivo é sempre maior do que a soma dos valores individuais. Vários craques juntos, se não tiver coesão, não funciona. Enquanto vários jogadores operários juntos, com coesão, constroem um grande time.